Fala galera, tudo bem? Ó, você conhece o Muro de Berlim? Conhece a importância que tem este muro para a história do mundo, principalmente durante a segunda metade do século XX? Não? Então vem comigo que a gente vai descobrir um pouquinho dessa história e da importância desse muro. Então logo após a Segunda Guerra Mundial, ou ainda durante a Segunda Guerra Mundial, nós vamos viver aí o início daquilo que vai marcar a Guerra Fria, a divisão do mundo entre as disputas ideológicas, políticas e econômicas entre as duas grandes hegemonias que se desenham nessa nova ordem mundial pós-Segunda Guerra. Então, nessas conferências, no encerramento e no fechar das cortinas da Segunda Guerra Mundial na Europa, duas conferências vão marcar a história dos rumos da Segunda Guerra Mundial e o início da Guerra Fria. A Conferência de Alta, realizada na Crimeia em 1945, aonde vai se decidir algumas coisas importantes, principalmente o controle dos países do leste europeu por parte da União Soviética nesse momento. E a Conferência de Potsdam, realizada na Alemanha em 1945, lá depois que a Alemanha então decide se render e entregar aí os pontos, e a Segunda Guerra Mundial termina definitivamente na Europa. Então ali naquela conferência tomam-se algumas decisões que vão desenhar os rumos do mundo nesses próximos 49 anos, mais especificamente, que nós vamos viver aí até o fim da Guerra Fria, em 1991. E nesta conferência de Potsdam, então, decide-se pela divisão da Alemanha entre os quatro grandes vencedores: Inglaterra, França, Estados Unidos e União Soviética. Então a Alemanha é dividida em 4 zonas de influência, um para cada país, e isso vai acabar aumentando aí as rivalidades, as disputas entre esses países, tanto que em 1949 a Alemanha é dividida e nasce duas Alemanhas: a República Democrática Alemã, ou a famosa Alemanha Oriental, com capital em Berlim, e a República Federal Alemã, a Alemanha Ocidental, com capital em Bonn. Só que esta disputa não acaba por aí, de dividir a Alemanha em 4 zonas de influência. A cidade de Berlim, pela sua importância, por ser a capital, também sofre uma divisão, porque os países capitalistas não aceitam que a União Soviética ficasse com a capital todinha para ela, e aí a rivalidade faz com que a capital também seja dividida, basicamente dividida em duas. A parte capitalista coube uma parte para cada um dos 3 membros, Inglaterra, França e Estados Unidos, e o outro lado ficou com a União Soviética. E aí começam essas disputas, porque é óbvio que os países capitalistas vão transformar a Alemanha Ocidental na sua grande vitrine. Então o Stalin ficou absurdamente incomodado com a presença capitalista dentro da parte ocidental de Berlim. Então, logo em seguida que essa divisão acontece, ele decreta todo o isolamento terrestre da parte capitalista. E aí os países capitalistas vão criar uma grande ponte aérea para alimentar e para promover o desenvolvimento da parte capitalista de Berlim. Então o Plano Marshall, que está dentro lá da doutrina Truman, vai dar uma atenção especial para esta parte da cidade de Berlim para promover o seu desenvolvimento, o bem-estar da população, justamente para transformar aí a capital, a parte capitalista de Berlim, uma grande vitrine ali, com aquela ideia de fazer uma inveja, dar uma provocadinha nos comunistas ali. Então aí começa uma grande disputa. Com o passar do tempo e com as grandes diferenças, e o capitalismo fez muito bem ao longo do tempo justamente esta ideia de promover e tentar desenvolver nas pessoas o desejo. Então as pessoas que viviam do lado oriental, comunista, sentiam o desejo de experimentar aquela vida capitalista, aquela ideia do consumo e todos aqueles bens de consumo que o capitalismo oferecia para as pessoas. E aí gradativamente você tem uma galera que começa a fugir, começa a mudar de lado, e que para o comunismo nesse momento significava uma vergonha, A galera que vivia aqui preferia viver do lado comunista. Então, se o meu sistema é melhor, por que ele vai querer viver para lá? Então aí começam as restrições da travessia de uma Alemanha para outra, ou de uma parte da capital para outra. Então, gradativamente começa a se criar uma zona ali protegida, desmilitarizada, começa a se montar a guarda, começa a colocar uns arame farpado, fazer umas barricadas, até que o Nikita Khrushchev, que é o sucessor
do Stalin, em 1961, mais especificamente no dia 13 de agosto de 1961, há exatos 59 anos atrás, ele decide então erguer um muro, e este muro é erguido com um primeiro momento, 45 quilômetros, e que separa fisicamente, completamente a Alemanha do lado oriental comunista, do lado ocidental capitalista, e nós temos aí então a grande divisão da Alemanha em duas grandes zonas de influência. E aí, este muro, a construção deste muro marca aquilo que é o maior símbolo da Guerra Fria. Então, simbolicamente, este muro dividindo a Alemanha marca toda aquela bipolaridade do mundo, né? A divisão do mundo entre duas grandes ideias, né? E não tem, literalmente, neste momento, não é uma opção ficar em cima do muro. Ou você estava do lado de cá, ou você estava do lado de lá. E é isso que representa efetivamente esse muro. Tanto é que tentar mudar de lado não era uma boa ideia neste momento. Tanto é que esta zona próxima ao muro era conhecida como Zona da Morte, porque todos aqueles, indiferente do lado, que tentaram cruzar o muro foram assassinados friamente pelos guardas que vigiavam de forma primorosa o muro para evitar justamente esta passagem de um lado para o outro. Então este muro simbolizou um dos momentos aí, infelizmente, da história humana, como temos outros aí por aí, hoje esta divisão, né, impedindo ou separando famílias, amigos, pessoas que se gostavam por uma simples ideia política onde eu acho que eu posso ser melhor do que o outro e eu obrigo as pessoas a seguir. Então, infelizmente, ele simboliza, representa tem toda esta representatividade simbólica da divisão. E também a sua queda lá no dia 9 de novembro de 1989 também representa o desfecho de toda essa divisão do mundo, né? Então a construção do muro é o grande símbolo da Guerra Fria, o grande símbolo da bipolaridade do mundo, e a sua queda em 1989 também é um dos grandes marcos que demonstra o fim da Guerra Fria e o fim dessas grandes disputas entre o capitalismo e o socialismo nesse momento. E então, agora você já sabe um pouquinho do que foi o Muro de Berlim e da importância que ele tem. Se você gostou do vídeo, curte e dá uma olhada que tem mais um pouquinho de história e sociologia aí para você aprender um pouquinho. Beleza?